Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você iniciar muito bem o seu dia. Quero desejar para você um bom dia. Bom dia aí para todos que estão chegando na família 659. Espero que você já esteja aí tomando seu cafezinho ou vai tomar. Deus abençoe você. Ou você que está assistindo depois aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, também participe com a gente aqui nos comentários. Não esqueça de seguir também esse perfil, de deixar aqui um comentário, de dar um like aí, de compartilhar com outras pessoas e abençoando a vida de tantas outras pessoas que vão receber esse momento de oração, esse momento de palavra. Um bom dia, família! Bom dia, Natália! Um bom dia, Ângela, um bom dia, Fátima, bom dia, Maria Inês, um bom dia, Rones, bom dia, Fausto, bom dia, Tânia, bom dia, Sandra, bom dia. Dá um bom dia aqui nos comentários, meu querido. Dá um bom dia, faz subir um bom dia aqui para ver você aqui na participação da família 659 junto com a gente. Que Deus te abençoe. Bom dia, Lucinéia. Um bom dia, Meire, bom dia, Ivanice, bom dia, Luciana, bom dia, Denise, bom dia, Mari, bom dia, Maria Elineuza, que Deus abençoe você, seu esposo aí, Deus abençoe, Tânia, bom dia, Luzimar, bom dia, Nilza. Muito bem, meus irmãos, vamos lá, né? Vamos compartilhar esse devocional, manda aí para as pessoas que fazem parte dos seus contatos, clica aqui ó, nessa setinha, manda aí para as pessoas que fazem parte dos seus contatos. Assim que você compartilhar, você escreve aqui nos comentários o nome Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje eu quero voltar um pouquinho na nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo Josué, mas eu quero ler uma história sobre Raabe. Não pode passar batido, né? Raabe não pode passar batido de jeito nenhum. Nós não podemos passar pela leitura bíblica sem compartilhar, né, a experiência, a vida de Raabe com Deus. Raabe é uma personagem da palavra muito especial, né, que nos ensina muitas coisas, atitudes que ela teve, nos ensina muitas coisas. E com certeza uma pessoa muito especial porque em Mateus capítulo 1 ela é colocada como parte da genealogia, né, descendência de onde vem o Messias, Jesus, de onde Jesus nasce. Então hoje nós vamos ler os textos de Josué capítulo 2, versículo 17 ao 21, e Josué capítulo 6, do versículo 22 até o 25, tá bom? Então antes de você abrir aí, vamos marcar o texto, vamos compartilhar o devocional e vamos fazer uma oração para a gente começar, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa manhã, nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor tem trazido, acrescentado nesse grupo de oração, nesse devocional. Eu peço ao Senhor que nessa manhã venha ministrar o nosso coração profundamente. Que a Tua palavra gere vida sobre nós, que a Tua palavra gere transformação no nosso coração. Em nome de Jesus, guia, Senhor Deus, as nossas vidas. Hoje é sexta-feira, Pai. Senhor Deus, para muitos é o último dia útil da semana, dia de trabalho. Que o Senhor, Pai amado, venha nesse momento nos abençoar. Que a nossa semana termine bem. Que a nossa semana, Senhor Deus, seja uma bênção. Nós oramos também para que o Senhor venha nos usar tremendamente, Pai amado, para poder levar a Tua palavra às pessoas que precisam delas, às pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Opa, deu uma sumidinha aqui. Josué capítulo 2. Vamos lá? Josué capítulo 2. Versículo 17 ao versículo 21. Diz assim, ó. Os homens lhe disseram:
Estaremos livres do juramento que você me levou a fazer se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido na sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Vamos agora no capítulo 6, o versículo 22. Diz assim: Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Vamos ler o versículo 25 agora. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Isso é uma referência, né, àquela época. Esse até hoje é uma referência àquela época. Bom, Raabe e toda a sua casa foram salvos. Raabe e toda a sua casa foram salvos pela presença do Espírito Santo, a presença de Deus naquela casa. Raabe era uma prostituta e ela recebe, né, na sua casa 2 espiões do povo de Deus que vieram avaliar, averiguar como que era a cidade de Jericó, como que eles poderiam conquistar aquela cidade. Raabe então recebe esses 2 espias e ela faz uma aliança com Deus. A casa de Raabe, diante de toda a cidade de Jericó, é a casa onde ali acontece uma grande diferença. Ali a presença de Deus vem sobre aquele lugar e aquele lugar é transformado. A vida de Raabe, né, ela é chamada aqui, ela é uma prostituta, mas a partir desse momento ela se torna uma mulher de Deus. A partir desse momento ela se torna uma mulher de Deus. E aí a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, inclusive ontem, né, o pastor Miguel falou um pouco sobre isso, ontem ele citou isso daí, eu quero reafirmar, eu creio que é o Espírito Santo ministrando ao nosso coração. Nós precisamos ter fé e não ter medo. Às vezes você ainda tem cultivado o medo no seu coração e o medo tem impedido você de tomar algumas decisões, de dar alguns passos, de agir pela fé. O medo às vezes tem impedido você, inclusive, de servir a Deus como Ele te chamou para servir. Nós precisamos ter fé e não ter medo. Raabe, ela tem fé. Ela recebe na sua casa os espias e ali ela tem uma atitude de fé. Ali ela tem uma atitude de fé, ela persevera na fé. Ela busca vencer o medo através da fé. E a casa dela é salva por causa dessa atitude de fé. A atitude de fé dela salvou ela e toda a sua família. Segunda coisa, torne a sua casa um lugar da presença de Deus. Raabe, ela tornou a casa dela, mesmo que imprópria. A casa dela não era uma casa própria para isso. Mesmo que uma casa aos olhos de todos, imprópria. Ela tornou a casa dela o lugar da presença de Deus. Além de receber os espias, ela marcou a casa dela com a presença de Deus e ela trouxe toda a família dela para dentro da casa dela. Ela trouxe toda a família dela para dentro da casa dela. Interessante
quando diz o seguinte: quando Jericó fosse atacada, ali deveria ser considerado o seguinte, a aliança era essa: se alguém da família de Raabe estivesse para fora da casa, seria morto. Porém, se estivesse para dentro da casa, seria preservado e salvo. Essa referência ensina para a gente, fala para o nosso coração sobre a presença de Deus dentro da nossa casa. Primeiro, não importa se é só você, mas você precisa entregar o teu coração a Jesus Cristo. E você precisa tornar a sua casa um lugar da presença de Deus. Torne a sua casa um lugar da presença de Deus. Coloca aqui nos comentários assim, minha casa, um lugar da presença de Deus. Traga a sua família para dentro da presença de Deus. Mesmo se eles não creem, mesmo se eles ainda estão com o coração endurecido, traga eles, expõe eles à presença de Deus, dentro da sua casa. Começa ali dentro da sua casa. Raabe começa então dentro da sua casa. E ali, naquele ambiente, as pessoas deveriam permanecer naquele local ali de proteção, naquele local onde a presença de Deus está. Cada um de vocês hoje, você está indo para o seu trabalho, você está indo para a escola, você está na sua casa, vai permanecer aí. Esse local onde você vai passar o dia precisa se tornar um local da presença de Deus. Então, consagre ao Senhor. Faça uma aliança com Deus. Renove a sua aliança com Deus. E declara sobre as pessoas que fazem parte. Ali diz, o pai, a mãe, os irmãos e os parentes. Raabe, então, foi um instrumento de Deus para salvar o pai, a mãe, os irmãos e os parentes de toda uma cidade. A única família salva foi a família de Raabe. Por quê? Porque ela agiu com fé e ela não teve medo. Foi a única família a ser salva. Foi a única família que rendeu o seu coração a Deus. E os espias dá a ela um sinal de salvação. O sinal era um cordão da cor vermelha, escarlate, pendurada na janela onde eles entraram. Esse era o sinal. O sinal de que aquela casa deveria ser preservada. Esse sinal significa o sangue de Jesus. Assim como o povo de Israel, há dezenas de anos antes dessa situação, eles também marcaram a entrada da casa deles contra um espírito de morte, o anjo da morte, que viria para matar os primogênitos daquela nação, mas as casas que estivessem marcadas nos batentes das portas com o sangue do Cordeiro, essas casas seriam preservadas. O sangue de Jesus deve marcar as entradas da nossa casa. O sangue de Jesus deve preservar a entrada da nossa casa. O sangue de Jesus deve marcar a sua vida. Você já foi marcado pelo sangue de Jesus, você entregou o seu coração a Jesus Cristo. Você é um filho de Deus, você faz parte da família de Deus. Então marque a tua casa agora com esse sangue, o sangue de Jesus. Marque a sua casa com essa presença. Naquele momento ali, aquela casa iria ser preservada. Dentro de centenas, talvez de milhares de casas daquela cidade, a única casa preservada seria a de Raabe, porque a casa dela estava marcada pelo sangue de Jesus. Quantos testemunhos, quantas histórias, né? Quantas bênçãos de Deus. Talvez hoje você precisa nesse momento marcar a entrada da sua casa com a presença de Deus. Eu não estou falando isso literalmente, que você tem que ir lá e pintar o batente da porta de vermelho ou amarrar um cordão na entrada da sua casa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você tem que trazer a presença de Jesus para dentro da sua casa. Esse foi um sinal de salvação. E por último, para a gente ter um tempo de oração, ela e toda a sua família foi salva. Raabe, a prostituta, salvou ela e toda a sua família. Ela e toda a sua família foi resgatada. O pai, a mãe, os irmãos. E eu fico pensando, essa mulher, né, com certeza o pai, a mãe, os irmãos,
olhando para a vida dela, talvez não via esperança, especialmente ali o pai e a mãe. Mas a partir daquele momento, aquela mulher se torna a porta de entrada do evangelho para aquela família. Aquela família passa a receber o evangelho, a palavra de Deus, através de alguém que era totalmente improvável. Através de alguém que era totalmente improvável para que isso acontecesse. Hoje eu quero dizer para você, eu não sei qual é o seu testemunho. Talvez você é uma dessas pessoas aí improváveis. Talvez você era, entre aspas, a ovelha negra aí da família. Talvez você nem se imaginava entregando o seu coração para Deus, mas você está tendo a oportunidade agora de ser como Raabe, um instrumento de salvação para dentro da sua família. Cadê os improváveis aqui? Tem alguém aqui que se identifica, é semelhante, se identifica com a história de Raabe? Tem alguém aqui que de repente se identifica e fala assim, eu sou um improvável desse. E aí Raabe, junto com mais duas mulheres, é citada na genealogia de Jesus. Raabe é citada na genealogia de Jesus. Naquele momento, essa mulher improvável, ela se torna uma intercessora. Ela se torna uma mulher de destaque. E quem deu destaque para ela foi Deus. Deus deu destaque para ela. Está aqui a história dela para a gente se inspirar. Está na palavra de Deus. A história dela está na palavra. Hoje você está aprendendo com a história de Raabe. Uma mulher que foi uma prostituta, mas que se tornou uma mulher de Deus. Uma mulher consagrada a Deus. Então você aqui hoje, talvez você se identifica com essa questão de ser essa mulher ou esse homem improvável. Ninguém considerava, talvez ninguém imaginava, mas através de você a salvação, ela entrou na sua casa ou entrará ainda na sua casa. Raabe e toda a sua família foi salva através de uma atitude de fé. Que você hoje venha ter uma atitude de fé, em nome de Jesus. Nós vamos orar, pode colocar aqui nos comentários seu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, apresenta aí a Deus, como se você já estivesse orando mesmo a Deus, colocando diante do Senhor. Vamos orar, nós vamos declarar as bênçãos dEle, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Vamos orar pela saúde da sua família. A Ângela pedindo oração pelo netinho Levi, está com infecção urinária. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos agora a tua bênção sobre o Levi, que o Senhor venha trazer cura sobre ele. Nós oramos pela família da Romilda, Senhor, a saúde da família. Pedimos a tua graça, da Magda, Senhor, a sua família, colocamos diante do Senhor. A Luciana, Pai amado, nós clamamos a Ti pela vida da Franciele, oramos pela restauração da sua saúde, Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja liberada agora sobre a vida dela. Felipe, Senhor, nós agradecemos pela vida dele que está fazendo mais um ano de vida. Nós oramos, Pai amado, pela casa da Fabiana, a casa, o trabalho dela. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, colocando diante do Senhor, Pai amado, o casal, os filhos, o Christian, Senhor Deus, a Harine, Senhor Deus, Paulo, André, em nome de Jesus, a Sueli, Senhor, a dona Sueli, entrego nas mãos do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dela. A Lohane, a Larissa, Senhor, quero orar pela vida da Mari, que a presença do Teu Espírito Santo venha sobre ela, trazendo fortalecimento, restauração, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pela vida da Adriana, Pai. Declaro cura sobre ela agora, declaro a Tua bênção sobre a vida dela agora. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença seja liberada agora sobre a vida da sua filha. Nós profetizamos agora sobre ela, a vida da Rosângela, Senhor, a sua filha, Carol. Nós colocamos diante do Senhor,
Pai, em nome de Jesus, abençoe a família da Sandra, suas irmãs, Pai amado, que o Senhor esteja abençoando essa viagem. Nós apresentamos ao Senhor, colocamos diante do Senhor, Pai amado, a família da Lani, Senhor, colocamos diante do Senhor essa porta de trabalho, a família da Sandra, entregamos ao Senhor, Pai querido, a Selma, Senhor Deus, o filho dela, as finanças, o trabalho, a vida da Cleo, Senhor Deus, abençoe agora a sua vida, que o Senhor venha conduzir a vida dela, em nome de Jesus. Espírito Santo, entregamos nas tuas mãos a Angelina, Senhor, a sua casa, a sua família, Senhor. Entregamos diante do Senhor, Pai amado, louvamos o teu santo nome. Oramos, Pai amado, pelo sobrinho da Cláudia, Senhor, o Rafael, oramos declarando, Senhor, cura sobre ele, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. E oramos por um avivamento, Pai, no nosso país. Nós clamamos ao Senhor, derrama de um avivamento sobre o nosso país. Oramos pelas pessoas do Rio Grande do Sul, que a Tua presença venha sobre aquele lugar agora, Pai, trazendo cura, trazendo restauração, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, aquele povo, que aquele povo se reerga e glorifique o Teu santo nome, que muitas vidas se convertam, Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Queridos, eu quero fazer um convite para você que está aqui mais próximo da gente. Hoje à noite, 7h30 da noite, na sala de oração, nós temos um tempo de intercessão. Amanhã haverá às 12 horas de oração. Começa às 8 da manhã, termina às 8 da noite, tá bom? Se você tiver que priorizar um horário, priorize o horário das 6 da tarde. Começa o último momento, 6 da tarde até às 8 da noite é um culto. É um tempo de adoração a Deus. E domingo, né? Está convidado para estar no culto também. Faz esse fim de semana um fim de semana do seu encontro com Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe o seu dia, em nome de Jesus.